A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Aqui é o irmão Tony Bahia, do programa Discípulos de Jesus. Hoje é sexta-feira, o último dia da semana, 8 de outubro de 2021. Passando por aqui para deixar algo da parte de Deus para você refletir, colocar no seu coração. Mas antes, peço que se inscreva nesse canal, dê um like para quando eu postar novos vídeos, a YouTube vai te notificar assim que você apertar o sino ao lado. Hoje eu vou falar em vários livros com vários versículos. Eu vou falar sobre a criança. Crianças pecam, elas podem ir para o inferno? Meu irmão, minha irmã, resumidamente, eu vou ler aqui. Crianças pecam, elas podem ir para o inferno? Que idade começam a pecar? A resposta é que criança é inocente e não tem pecado. Vamos ver o que diz a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 1, versículos 39. E vossos meninos de que disseste, por pressa serão, e vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem. Meu irmão, minha irmã, nessa primeira análise, podemos ver que as crianças não sabem nem bem e nem o mal. Vamos continuar. Mateus capítulo 18, versículos 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizeste como criança, de modo algum entrará no reino de Deus, dos céus. Nessa passagem, Jesus compara a pureza de uma criança com um exemplo para sermos salvos. A conversão consiste no abandono total de toda forma de impiedade e entrega a Deus, seguida de boas obras, a justiça que produzam frutos dignos de arrependimento. Ela é uma necessidade, porque o homem natural segue um caminho de vida que o leva para longe de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus prova mais uma vez a inocência das crianças. Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: Deixais os pequeninos, se não extroveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus usou algumas vezes a pureza e a inocência das crianças como exemplo de salvação. Os antigos diziam que as crianças são inocentes até aos 7 anos de idade, mas a realidade não é essa. Não existe uma idade exata que uma criança começa a pecar. Isso vai depender da sua maturidade. Existem adolescentes de 13 anos de idade com a mentalidade de umas crianças de 7 anos de idade. Isso vai depender do seu desenvolvimento. Uma pessoa só começa a pecar quando tiver consciência do erro, maturidade suficiente para poder diferenciar o certo do errado. Vamos ver o que Paulo disse em Romanos, capítulo 7, versículo 9. E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. A declaração de Paulo, eu vivia e o pecado me matou, apoiam a crença geral que a criança é inocente até deliberadamente pecar contra a lei de Deus. O ensino que diz que as crianças entram no mundo afetadas pela culpa do pecado e dignas de condenação eterna
não se acha na Bíblia. Usar o texto de Romanos 5,12, que por um homem entrou o pecado no mundo e por isso todos pecam, não pode ser aplicado à criança, porque isso se refere à natureza do pecado, que todos os herdarão de Adão. A pessoa nasce com a semente do pecado, que vai germinar quando alcançar certa maturidade. Também o texto de Salmos 51,5, onde Davi disse: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso também não pode ser aplicado, isso também se refere à semente do pecado, citada acima, acabei de ler, ou à natureza do pecado herdada por Adão. Meu irmão, minha irmã, Davi reconhece que desde sua infância possui uma propensão natural para o pecado. Ele reconhece que sua própria natureza é pecaminosa. Toda pessoa, desde o seu nascimento, tem uma propensão egoísta para satisfazer seus próprios desejos, mesmo que isso prejudique e cause sofrimento ao próximo. Tal inclinação só pode ser desfeita de nossa vida através da redenção em Cristo e habitação do Espírito Santo em nós. Curve sua cabeça, eu vou orar pela sua vida. Querido Deus, eu entro na tua presença, Senhor, nesta manhã para te agradecer por mais um programa. Deus, obrigado pelo Senhor existir. Senhor, ensina aos pais a direcionar seus filhos, as crianças, ao caminho do céu. Senhor, eu te peço também nessa manhã que olhe pelas viúvas, pelos enfermos, os homicídios. Olha ali, Senhor, pelas prostitutas. Olha ali pelos beberrões. Espírito Santo de Deus, abençoa a vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Oh Deus, sabemos das dificuldades do dia a dia, mas é melhor ter dificuldades na tua presença do que ter abundância fora da tua presença. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor é santo. Amém? Que Deus lhe abençoe nesta manhã.